Palavra de vida eterna, hoje dia 2 de agosto, terça-feira. Palavra de Deus hoje do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu a sós no monte para orar. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós temos essa imagem da barca, a imagem de um mar agitado, ventos contrários. Os discípulos estão na barca, a princípio Jesus não. E o que acontece, né? É a barca de Pedro. A barca de Pedro sempre representa a igreja. É Pedro aquele que vai à frente. Jesus já está a uma distância da barca e por isso então ele vai andando sobre as águas até a barca. O mar está agitado, os ventos contrários. Quando eles olham Jesus, não o reconhecem, é um fantasma. Quando a nossa vida está agitada, os ventos contrários, nós muitas vezes permitimos que a nossa fé também se torne fraca. Não conseguimos muitas vezes discernir: é Jesus, mas eu vi um fantasma. E aí então depois, reconhecendo Jesus, Pedro falou: "Se é o Senhor mesmo, que eu vá também aí até o Senhor andando sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." E é interessante aqui esse trecho, porque enquanto Pedro está focado em Jesus, indo na direção de Jesus, com os olhos fixos nele, ele está andando sobre as águas. De repente o medo, vem um vento, tira ele do foco, aí ele começa a afundar. Olha que interessante, quando a gente tem o foco em Jesus, nós conseguimos andar sobre o mar agitado, nós conseguimos andar sobre os problemas, as dificuldades, nós conseguimos superar. Os nossos olhos fixos em Jesus, nós estamos indo em sua direção. Quando a gente se deixa levar pelos ventos contrários, pelo mar agitado, quando a gente deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para a tempestade, para os problemas, começamos a afundar também. Jesus diz: "Coragem, sou eu, não tenham medo. Homens fracos na fé." E Jesus está sempre ali, não é? Interessante que mesmo
Às vezes a nossa falta de fé, mesmo duvidando, Jesus está sempre ali. Quando a gente grita, como Pedro fez, Senhor, salva-me, Ele vai, dá a mão e levanta. Hoje a nossa vida, o mundo em que a gente vive, está parecido um pouco com esse mar agitado. A nossa igreja, a barca representa a igreja de Cristo, ela enfrenta uma tempestade, ventos contrários, é força de tudo que é lado querendo derrubar, valores, a vida. Mas não vai conseguir, porque Jesus tudo pode. Esse Jesus andando sobre as águas é para dizer justamente que Ele tem o poder e o controle sobre tudo, inclusive sobre as forças da natureza e todas as demais. Pensamos então que Deus nos abençoe você, principalmente você que está passando por um momento difícil, como esse mar agitado, ventos contrários. Tenha fé, coragem, acredite, olhos fixos em Jesus. Tudo é possível, ao que crê. Deus então te abençoe, te proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.